Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Rogério e hoje gravo esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês sobre o protocolo de Kyoto, né? Então antes da gente falar especificamente sobre as questões relacionadas ao protocolo de Kyoto, né, vamos tentar contextualizar o que acontecia, né, no mundo e por que então esse protocolo ele começou a ser discutido, o que motivou, né, as discussões para que o projeto, né, fosse lançado, para que o protocolo fosse assinado por diversos países. Então, como vocês verão na figura a seguir, a gente tinha uma situação, né, mundial extremamente crítica, né, e a gente ainda tem hoje com relação ao aumento de gases do efeito estufa na nossa atmosfera, né? Então, como a gente pode ver aí na figura, a gente tem a concentração aí de dióxido de carbono, de óxido nitroso, de metano, né, que são gases bastante frequentes, estão relacionados ao aquele famoso efeito que a gente conhece, que é o efeito estufa, tá? Não vamos tratar aqui de previsões catastróficas, nada disso, eu não vou falar de aquecimento global, nada disso. Vejam, eu vou apenas mostrar para vocês que há uma alteração na concentração desses gases na atmosfera, né? Que ela pode acontecer de forma cíclica. Sim, ela acontece de forma cíclica. Dependendo da época do ano, essa concentração ela pode estar maior ou menor. Mas, se nós analisarmos, né, como mostra na figura, se nós analisarmos a concentração numa série histórica, então o que a gente tem, o que a gente percebe é que há um aumento, né, gradativo aí, e até que bastante preocupante na concentração desses gases. Então, isso pode sim levar ao agravamento do efeito estufa. O efeito estufa é algo natural e a sobrevivência, né, dos seres vivos depende desse efeito estufa. Tá? O problema é que com a elevação desses gases na atmosfera, né, há uma interação muito maior da radiação eletromagnética, que agora eu vou traduzir como a luz do Sol. Essa luz do Sol, ela acaba interagindo muito mais com esses gases na atmosfera e isso pode levar sim a um aquecimento maior, né, a elevação da temperatura na nossa atmosfera. Tá? Então, analisando todos esses dados que vocês acabaram de ver, o que acontece? Os pesquisadores, principalmente do IPCC, né, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, então eles analisando esses dados, eles perceberam que a gente estava numa situação crítica alguns anos atrás, tá? E aí alguma coisa precisava ser feita entre os países. Então uma série de eventos ambientais acontecem, né, regularmente em todo o mundo para discutir questões sobre alterações ambientais. E uma das discussões que começou a ser discutida lá numa conferência que aconteceu em Toronto, em 1988, foi justamente essa questão do protocolo de Kyoto sobre o aumento dos gases do efeito estufa na atmosfera, né, e isso acabou levando, né, à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre uma mudança climática, que aconteceu na ECO 92, que foi um evento bastante importante, que aconteceu aqui no Brasil, inclusive. Então, lá em 1992, toda essa discussão foi feita com muito mais detalhe aqui nessa convenção e então foi proposto o protocolo de Kyoto nessa época, né? Alguns anos depois, em 1997, esse protocolo ele foi assinado no Japão, né, na cidade de Kyoto, e por isso recebe o nome de Protocolo de Kyoto, e ele entrou em vigor efetivamente somente em 2008. Tá? O projeto ele vigorou por poucos anos, né, por 4 anos, entre 2008 e 2012. Por quê? Dependia de um número de assinaturas, né, pelo menos 55% dos países, né, 55 países que produzissem pelo menos 55% das emissões, né, dos grandes gases aí causadores de efeito estufa, eles deveriam assinar o protocolo. Né? Então, houve uma grande pressão, né, em termos de governos, né, em União Europeia, para que os países assinassem, e somente, né, em 1997 ele foi assinado e entrou em vigor em 2008. Qual que é a ideia do protocolo? Né? A ideia do protocolo é que os países reduzissem suas emissões com base nos dados, né, nas emissões quantificadas entre o período de assinatura desse projeto. Né? Então, qual que era a ideia? Era reduzir em 5,2%, né, os níveis de emissão
em 1990. Então, em 1990 os níveis foram quantificados e os países signatários deveriam reduzir em 5,2% as emissões em relação a esses níveis de 1990. O fato é que muitos países tentaram cumprir as metas, alguns países não conseguiram cumprir as metas, e aí o protocolo ele se encerrou em 2012. Tá? Cabe agora, no momento, novas discussões para que o projeto seja continuado. Tá? O que a gente teve de resultado positivo, né, referente à aplicação, à implementação do protocolo de Kyoto? Uma série de projetos secundários surgiram. O que eu estou dizendo para vocês, né? Mercado de crédito de carbono, né? Os projetos de MDL, Mecanismos de Desenvolvimento Limpo. Então, todos esses projetos secundários, eles acabaram aparecendo impulsionados por conta do protocolo de Kyoto, porque os países tinham que ter um meio, né, de facilitar ou de conseguir, né, fazer com que as empresas cumprissem as metas de redução. E aí que surgiu o mercado de carbono, como eu comentei com vocês, e também os mecanismos de desenvolvimento limpo. Mas esse é um outro assunto, né, pessoal? Só para a gente fechar aqui, então o protocolo de Kyoto, né, é um tratado internacional, né, assinado mundialmente por nações do mundo inteiro. Quais países ficaram de fora, né, desses tratados? Apenas Estados Unidos e China, num determinado momento. Depois houve uma grande pressão para que a China também assinasse esse protocolo, e aí os Estados Unidos acabaram ficando de fora. Tá? Como vocês podem observar no mapa, né, aí está a relação entre os países signatários e os países que acabaram não assinando o protocolo entre o período né, que ele entrou em vigor, entre 2008 e 2012. Era essa a situação que a gente tem nessa figura aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor, né, sobre o que foi o protocolo de Kyoto e a importância desse protocolo para as nossas vidas, né, nos dias atuais e também nos dias futuros. Lembrando que há de se trabalhar para que uma nova etapa desse projeto ela seja implementada, talvez com limites mais rígidos, com fiscalização também, com um diálogo maior entre as nações, um avanço tecnológico, né? Então, aí a gente tem que trabalhar para que essas coisas aconteçam, para que o projeto realmente, né, para que o protocolo realmente ele traga um resultado muito melhor do que ele já trouxe até os dias atuais. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.